Fala, meu povo, beleza? Olha eu aqui de novo, Luciano Matos na área. Hoje um pouco diferente aí, né? Eu sei, mas aqui é a minha contribuição. Uma aula aí totalmente de graça, né? Para você aí, concurseiro ou apenas um estudante aí que está procurando aqui no YouTube, né? Vou falar agora sobre sujeitos do crime. Antes, clique aí no gostei, se inscreva no canal que é de graça, não chega boleto na sua casa. Me siga no Instagram, @LucianoMatos19. Se você for um concurseiro iniciante, não sabe o que estudar, está completamente desorganizado, me peça um cronograma de estudos através do e-mail vocêpolicial@gmail.com. Lembrando que aqui abaixo, fixo nos comentários, tem um cupom de desconto aí e links para cursos online, para você estudar na sua casa e ser aprovado, né, na PMBA, Polícia Civil do DF, Polícia Civil da Bahia e vários aí. PM, Polícia Civil do seu estado aí. Basta conferir aqui abaixo. Então vamos lá, sem muita ladainha e sem churumela, né? Sujeitos do crime. Sujeitos do crime. Pode ser sujeito ativo e sujeito passivo, né? O sujeito ativo nada mais é do que aquele que comete o crime, né? Aquele indivíduo ali que comete o crime. O sujeito passivo nada mais é do que a vítima do crime cometido pelo sujeito ativo. Levando isso aqui, né? Vou dar um exemplo aqui didático, lógico, levando isso aqui para fins homossexual, digamos assim. Quem é o ativo e quem é o passivo? Você sabe, eu sei que você sabe, tá beleza? Mas eu vou falar aqui. Ativo, né? Nada mais é do que aquele que dá a cabeçada, concorda? Que dá a cabeçada, o que agride o sujeito passivo no âmbito homossexual. O sujeito passivo, né, é o que leva, é o que recebe a cabeçada, né, é o sujeito agredido, digamos assim, certo? Então nunca mais você vai esquecer isso. Sujeito ativo, né, é quem agride o direito, sujeito agressor, sujeito passivo é vítima, é a vítima do sujeito ativo, né? Agora, lógico, para você anotar no seu caderno aí, né? Para você depois não anotar na prova, sujeito ativo é aquele que dá a cabeçada. Não vá fazer isso, pelo amor de Deus, tá certo? Quem é o sujeito passivo? Descorra, aquele que leva a cabeçada. Aí não, né? É apenas para fins didáticos. Mas anote aí agora, sujeito ativo de crime, né? Sujeito ativo do crime é a pessoa que pratica a infração penal. Agora ficou mais bonito, né? Sujeito ativo do crime é a pessoa que pratica a infração penal. Qualquer pessoa física de carne e osso, né? Eu, você, capaz, não pode ser um débil mental aí completamente, né, maluco, e com 18 anos completos pode ser sujeito ativo de crime, né? Para você aí que estuda para concurso público, por exemplo, está fazendo faculdade, eu tenho certeza que você sabe o conceito analítico de crime, né? Segundo a teoria aí tripartida, o fato para ser crime, né, tem que ser fato típico, antijurídico e culpável. Então, os elementos da culpabilidade, né, tem a imputabilidade ali. Uma pessoa, um louco, o 26 caput do Código Penal, né, quando você quer chamar alguém aí no âmbito jurídico de maluco, você fala 26 caput. Então, o 26 caput do Código Penal, louco, completamente louco ali, ele é inimputável. Não se pode imputar a ele uma pena. Por isso, né, que dá-se o nome aí de inimputável, porque não se pode imputar pena a um louco, completamente louco aí, tá certo? Então, não tem o elemento da culpabilidade, logo, não tem crime. Assim como o menor de 18 anos, inimputável, não se pode imputar uma pena a ele. Logo, não tem um elemento da culpabilidade, não tem um crime. Por isso que o louco por completo, o menor de 18 anos, ele não pode ser sujeito ativo de crime. Tá beleza? Então, vale lembrar
né, que a criança e o adolescente, né, eles são regidos pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá certo? Então, para o ECA, né, a título de curiosidade aqui, considera-se criança até 12 anos incompletos. Né? O que isso significa? 11 anos, 11 meses e 29 dias. Para o ECA, criança. Adolescente, de 12 completos, né, até 18 incompletos. O que significa? Até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Tá certo? São regidos pelo ECA e não pelo Código Penal. Então, existe, por exemplo, se uma criança ali de 11 anos mata alguém, cometeu crime, pode ser sujeito ativo de crime? Você já sabe que não pode ser um sujeito ativo de crime, tá certo? Mas cometeu um crime, e aí? Uma criança matou alguém, um de 11 anos matou alguém. Não, criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional, análogo a crime. Por exemplo, um adolescente de 15 anos mata alguém. Cometeu crime de homicídio? Não. Cometeu um ato infracional análogo ao crime do artigo 121 do Código Penal, homicídio. Tá, beleza? Então, existe uma sanção, digamos assim, vou colocar entre aspas aqui, né? Existe uma sanção para criança e para adolescente? Para criança, medida protetiva. Né? Não vou me estender muito aí no ECA, mas dê uma pesquisada aí. Para o adolescente, medida protetiva e socioeducativa. A mais grave, para você ter uma ideia, e a título de curiosidade, é aquela internação. Tá, beleza? É a mais grave aí. Então, criança e adolescente não pode figurar como sujeito ativo de crime. A polícia prendeu uma criança, prendeu um adolescente, tá errado. A polícia apreendeu, né? Apesar que tem que ser isso, tem que analisar direitinho, né? Tem que ser pelo Conselho Tutelar, o ECA que regula tudo isso aí. Dê uma olhada depois, tá certo? Criança e adolescente não vão presos, né? Eles são apreendidos, tá beleza? Luciano, me diz aí, e pessoa jurídica, né, pode figurar como sujeito ativo de crime? Uma empresa, por exemplo, pode figurar como sujeito ativo de crime. E aí? Né? Basta olharmos o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Regula isso. O que diz o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, em crimes ambientais, vou repetir, em crimes ambientais, segundo o artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, as pessoas jurídicas podem figurar, né, como sujeito ativo de crime, né? Segundo a nossa própria Constituição fala isso. Agora, na doutrina, você vai ver aí entendimentos diversos. Né? Doutrinador dizendo que não pode, doutrinador dizendo isso, aquilo, mas o STJ e o STF já pacificou isso. Né? O STJ entende que pessoa jurídica pode sim ser sujeito ativo em crime ambiental. O STF também entende que pessoa jurídica pode sim ser sujeito ativo aí em crime ambiental, inclusive sem a necessidade da dupla imputação. Que diabo é dupla imputação, Luciano? Antigamente, né, para a pessoa jurídica figurar, né, no polo ativo, como sujeito ativo aí, também tinha que uma pessoa física, né, figurar no polo ativo. Né? Por exemplo, responsável da empresa. Né?
Isso era dupla imputação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o STF já entende que somente a pessoa jurídica pode, né, figurar ali no polo ativo. Pode ser sujeito ativo sem problema. Tá beleza? Então, vamos lá, né? Sujeitos do crime, você já sabe aí que pode ser o sujeito ativo e sujeito passivo, né? Ativo quem é? Quem dá a cabeçada, né? Quem agride. Sujeito passivo, quem recebe, quem leva a cabeçada, quem é vítima, né, do sujeito ativo. O sujeito ativo, ele pode ser comum, próprio ou de mão própria, né? Como assim, Luciano? Explica esse negócio direito aí, né, de comum, próprio e de mão própria. Vamos lá. Quando é um sujeito ativo comum, né, ocorre quando? Quando o tipo penal não exige qualidade ou condição especial do agente. Vou repetir para você anotar. Comum ocorre quando o tipo penal não exige qualidade ou condição especial do agente. Como assim? Exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, homicídio. Ali, né, a lei, o tipo penal não está exigindo uma qualidade ou uma condição especial do agente que comete esse crime, né? Qualquer um pode matar alguém, concorda? Tá certo? Então, qualquer pessoa capaz, né, não sendo o 26 caput, no mundo jurídico, quando você quiser chamar alguém de doido aí, de louco, você fala assim, não, ele é um 26 caput, tá certo? Um débil mental por completo, né? Então, qualquer pessoa capaz e maior de 18 anos, né, pode, tá certo? Então, vamos lá. E o próprio, né? E o sujeito ativo próprio? Quando o tipo penal exige qualidade ou condição especial do agente, né? Como assim? Qual a diferença do outro? Por exemplo, o crime previsto no artigo 312 do Código Penal, peculato, né? O tipo penal exige que seja funcionário público, por exemplo, né? Peculato seria aquele furto de algum material da administração pública, por exemplo, tá certo? Então, para que ocorra o crime de peculato, deve ser, né, o sujeito ativo, um funcionário público, tá certo? Lembrando que particular que auxilia funcionário público também responde por peculato. Falei isso para você entender o próximo passo agora, que é o sujeito ativo de mão própria, né? Ocorre quando, além de exigir tipo ou condição, né? O tipo, além do tipo exigir qualidade, aliás, ou condição especial do agente, a execução do crime somente pode ser praticado por ele. Por exemplo, o crime previsto ali no artigo 342 do Código Penal, que é o de falso testemunho, tá certo? Outro exemplo aí, bigamia. Então, além de exigir condição especial do agente, a execução do crime somente pode ser praticado por ele. É um crime de conduta infungível. No caso aí do falso testemunho, só aquela pessoa na condição de falso testemunho pode praticar esse crime, tá certo? No caso ali do próprio, por exemplo, alguém que participa, né, que auxilia o funcionário público no peculato, ele responde. No de mão própria, não. Somente naquela condição, né, naquela qualidade, e somente ele pode praticar o delito. Tá beleza até aqui?